O céu desabou nesse mês. Choveu pra caramba em São Paulo, mas ainda mais em Belo Horizonte e em outras cidades de Minas Gerais. As chuvas intensas fizeram um tremendo estrago. Os rios transbordaram e se alastraram pelas cidades, gerando muita destruição e inclusive algumas mortes. Essas chuvas foram um problema muito sério. Será que ensinaram alguma lição? Esse é um assunto que envolve diversas questões, envolve a infraestrutura urbana das nossas cidades, as mudanças climáticas. A situação em Belo Horizonte foi bem grave, mas o problema também acontece em outros lugares do país. O Livres está estudando bastante esse tipo de assunto para poder contribuir de forma séria com esse debate, de forma técnica e embasada. Então, para dar a nossa contribuição, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema com a Marcela Trópia. Ela é nossa coordenadora estadual em Minas Gerais e, além disso, graduada em Administração Pública. Trabalha como assessora legislativa do deputado estadual Guilherme da Cunha, que é também um associado do Livres, membro da Bancada da Liberdade, que muito nos orgulha. Ficou curioso para saber o que é que a gente pensa sobre esse assunto? Então já confere essa entrevista, mas antes deixa aqui o seu like, faz sua inscrição e ativa o sininho para receber as notificações, porque de segunda a sexta a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Marcela Trópia, seja muito bem-vinda ao Livres Notícia. E eu tenho que começar perguntando se você está com tudo sequinho por aí. Olha, tá chovendo, mas num volume bem mais controlado por agora. Como é que foi viver esses dias de caos aí em Belo Horizonte? Foram vários dias mesmo, né? A gente passou por um período que eu nunca vi Belo Horizonte passar. Em geral, a gente tem chuvas em janeiro, mas esse janeiro a gente não teve um dia seco e foi desesperador ver o quanto a cidade, a minha sensação, né, é o quanto a cidade era frágil. Que bastou vir uma chuva, além do que a gente estava acostumado a ver, que as áreas que eram endêmicas ficaram destruídas e as áreas que a gente nunca imaginou que iam sofrer com a chuva sofreram drasticamente. Então, foi um negócio bem, bem chocante e que, de fato, a gente não estava preparado para enfrentar. Marcela, e quanto ao cotidiano da cidade? Chegou a mudar muito sua rotina? Como é que você sentiu isso pessoalmente e entre seus amigos aí? Bom, felizmente a minha região ela até tem o costume de ter alagamentos, mas nesse ano em específico a gente não teve um volume muito grande de chuvas nessa região nordeste específica, que é onde eu moro, não no meu bairro, e no local onde eu trabalho, na Assembleia Legislativa, a gente está no topo da cidade. Então, a gente fica um pouco ilhado, mas enxurrada, enchente, isso não afetou muito a minha rotina, mas o trânsito ficou bem complicado. A gente teve uma série de serviços que pararam de funcionar, linhas de ônibus ou metrô, as estações do MOVE tiveram um volume de água dentro das estações de um jeito muito perigoso. Então, a cidade sofreu bastante com essa dinâmica que acaba impactando a vida de todo mundo que, de alguma forma, transita por ali, se diverte, precisa usufruir de algum serviço. Então, diretamente eu não fui impactada, mas eu senti todos os efeitos por aí ao redor da minha rotina. O problema chegou em outras cidades mineiras também, né? A gente viu pelos jornais. Você, como a gente falou na abertura, trabalha com Guilherme da Cunha na Assembleia Legislativa. Chegou muito pedido de ajuda aí para vocês das outras cidades? Sim, foi um período chuvoso em Minas como um todo. A gente teve cidades debaixo de metros d'água, né? Carangola, Espera Feliz, a gente teve uma série de cidades que foram muito afetadas e o governo do estado, o Banco do Brasil, a Assembleia, todos se mobilizaram para poder fazer campanhas de doação. Então, aqui na Assembleia eu até fiz algumas imagens, divulguei, trouxe doações, uma grande mobilização para juntar itens de higiene básica, alimentos não perecíveis, água. Então, o governo se mobilizou muito com a Defesa Civil, com os bombeiros, em parceria com os órgãos locais e também com entidades para recolher bastante donativo.
Em termos de medidas emergenciais, como é que você avalia o trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte e também do governo do estado? Foi feito tudo o que poderia ou tem algo que poderia ter sido melhor acionado na emergência? Bom, em Belo Horizonte, desde que começou a chover, primeiro que o prefeito estava de férias, ele retornou em seguida, deslocou o gabinete dele para dentro do COP, que é o centro de operações que a gente tem aqui em Belo Horizonte, fica localizado no Buritis, que foi um dos bairros afetados naquela grande terça-feira que a gente teve as regiões ricas da cidade sofrendo com a chuva. Então, o prefeito passou a ficar lá e a Defesa Civil de Belo Horizonte, com a Defesa Civil do Governo do Estado e os bombeiros, eu só não posso dizer que eles foram impecáveis, porque, infelizmente, a gente teve algumas mortes. Mas a remoção das famílias e essa parte de alertar, de retirar e das famílias acabarem de ficarem desalojadas ou desabrigadas, eles agiram de forma muito rápida. O problema realmente aconteceu para aquelas pessoas que retornaram para as casas mesmo com o aviso da Defesa Civil para não retornar, porque eram áreas de risco e de desabamento. Isso pelo lado da prevenção e dessa ação rápida quando as tragédias começaram a acontecer ou darem sinais de que iam acontecer. Por um outro lado, nos casos de deslizamento, de pessoas soterradas, da terra levantada, do asfalto prejudicado, a prefeitura conseguiu doações de caminhões com a FIENG, com outros fornecedores e outras organizações do setor privado para conseguir o equipamento necessário para a reconstrução da cidade. Então, a gente vê que as regiões periféricas, o dinheiro vai demorar um pouco mais a chegar, infelizmente, mas a região central, que tem essa concentração mesmo de trabalhadores, do comércio, né, das linhas de ônibus, pelo menos as vias já estão desimpedidas. Então, já tem sido feito um trabalho aí de recuperação da cidade para ela voltar a funcionar e com foco no carnaval, que foi a promessa que o prefeito fez de que Belo Horizonte, que tem um carnaval, né, muito desenvolvido, vai ter carnaval esse ano sem nenhum problema para a população e para os turistas. Sei lá, agora pensando de um ponto de vista mais estrutural, em termos de prevenção até, a gente sabe que as chuvas e os alagamentos não são um problema exclusivo de Belo Horizonte. São Paulo também acabou de passar por problemas por conta da chuva. Eu mesmo sou de Recife, também é uma cidade que tem um histórico grande de alagamentos, de deslizamento de barreira, inclusive pessoas que morrem nessas ocasiões. Então tem aí uma questão estrutural que atinge muitas cidades brasileiras, mas é claro que também tem sempre suas especificidades, questões da geografia local, enfim. O que é que Belo Horizonte pode aprender com essas chuvas para tentar evitar que novos fenômenos ambientais, como essas chuvas intensas, que podem sim voltar a acontecer, mas como evitar no futuro que casos assim causem tantos danos? Bom, eu acho que todo mundo aprendeu que prevenir é muito menos arriscado do que tentar remediar. Foi um processo muito atropelado nesses últimos dias, todo mundo desesperado com o alerta das chuvas. Então, de fato, a gente aprendeu que a cidade ela precisa se precaver desse tipo de tragédia que pode acontecer, de catástrofe climática, né? E aqui a gente teve um planejamento de 60, 40 anos para cá, que ele não levava em conta o fato de que a gente poderia ter grandes chuvas, né? A canalização dos rios da cidade seguir essa lógica de tampar tudo, de não pensar no escoamento. A gente não tem aqui a lógica do plano diretor, e que foi mudado recentemente para pior nesse sentido, ela coloca a responsabilidade do coeficiente de permeabilidade toda no indivíduo. Então, quem tem que se comprometer a ter área permeável é só quem está construindo sua casa, seu empreendimento. E que a gente sabe que gera uma grande margem para ter fraudes, né? O cara vai lá, apresenta na prefeitura, ganha um alvará, depois ele coloca o cimento. Qual que é o compromisso da prefeitura com as áreas públicas de permeabilização? Será que ela está cumprindo isso nas praças, nos parques? Será que Belo Horizonte tem coeficiente de permeabilidade razoável? A gente se pergunta, né? E outras coisas que também mudaram no plano diretor, que a gente vê que vão trazer impactos negativos para a cidade. Um exemplo é a recente outorga onerosa, que foi aprovada nesse plano agora de Belo Horizonte, que faz o quê? Carece o custo de construção de um imóvel, porque dificulta essa edificação e esse adensamento da cidade, especialmente nas regiões centrais. E aí o que vai acontecer? As pessoas não vão ter acesso a esses imóveis no centro
e elas vão buscar as áreas periféricas ou as áreas de risco. E aí a gente vai ter que ter infraestrutura urbana chegando até essas regiões ou não chegando. E aí a gente vê uma precarização não só desse asfalto, não só dessas áreas verdes, não só do transporte público, todos os serviços que tem que vir acoplados, saneamento, esgoto, tudo que tem que vir acoplado quando a pessoa busca uma moradia, vai ficar precarizado porque as cidades estão crescendo no sentido inverso do jeito eficiente, né? Então, o planejamento da cidade é mal feito e o histórico que a gente tem de canalização de rios, tampando os rios por cima e sem pensar nesse escoamento da água, nos geraram todo esse contexto que bastou vir uma chuva mais forte que a gente não estava preparado para as tragédias acontecerem. E ainda tem um outro ponto, não só a impermeabilização desses rios, mas a gente também tem um problema em Belo Horizonte das galerias e dos reservatórios. Existem regiões em que as galerias em que os reservatórios são maiores, que são regiões que sempre são mais afetadas, como Venda Nova, a região ali perto da Estação Vilarinho, e os reservatórios são pequenos. Então, eles precisam ser ampliados e as galerias elas são pensadas de um jeito fisicamente burro, porque elas são assim, ao invés de serem curvas. Então, a água vem, gera um choque muito grande nessa parede e para ela escoar para outra direção, para chegar no reservatório, perde-se muito tempo. Quando a gente tem essas trombas d'água típicas do verão que cai um volume muito grande de uma vez, elas não dão conta de escoar na medida que é necessária. Então, a gente acaba sofrendo com uma série de problemas e de obras do passado mal feitas que acabaram culminando nesse quadro de Belo Horizonte que a gente viu. Em resumo, então, para mudar isso para o futuro, a gente precisaria ter alterações no plano diretor de Belo Horizonte. No plano diretor e um plano robusto de investimentos, que o prefeito diz que já tem muitas obras sendo executadas e outras ele está licitando e está contratando, mas a gente precisa realmente rever a canalização dos nossos rios, a gente precisa rever o tamanho desses reservatórios e a gente precisa reformar essas galerias, mas também trabalhar esse coeficiente de permeabilização e rever o plano diretor, uma série de outros instrumentos de planejamento da cidade, sem recair sobre a liberdade das pessoas também de ocuparem os espaços públicos, né? Marcela, agora eu queria trazer a conversa um pouco mais para a parte política. Eu vi que na semana passada, por exemplo, mesmo num momento que demanda um debate sério de tantos temas importantes para a cidade e, enfim, pessoas morreram, mesmo assim a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte resolveu perder tempo resgatando uma polêmica que já estava morta até e discutir uma moção de repúdio ao Porta dos Fundos por conta daquele especial de Natal, aquele vídeo lá que fez polêmica no fim do ano passado. Com esse tipo de dinâmica política, como é que você vê a possibilidade, a chance da cidade realmente discutir e avançar com medidas concretas, estruturantes, que possam resolver esse tipo de problema que é tão complexo? Eu vejo com um pouco de pessimismo, porque a Câmara de Vereadores que a gente tem hoje claramente não é preparada para discutir uma questão complexa como o plano diretor. Eu mesma, como ator político, como administradora pública, fui buscar especialistas da área de infraestrutura, da área de ocupação e planejamento urbano para entender não só como que a gente pode resolver Belo Horizonte, mas o que já tem por aí de benchmarking. E é uma área muito complexa. Então, a Câmara de Vereadores hoje não vota por critérios técnicos do plano diretor, ela vota por interesses políticos. E para mim, planejamento urbano não pode ser só uma diretriz ideológica. A gente tem que ter um plano de fundo de pesquisa, a gente tem que ter benchmark. Então, eu vejo com certo pessimismo e vejo também um certo aproveitamento do prefeito com essa situação de tentar fazer o plano diretor descer goela abaixo porque aconteceu uma tragédia, como se um plano que acabou de ser aprovado já pudesse ser revolucionário nesse sentido. E ainda que fosse um bom instrumento de planejamento, e não é, ele não resolverá os problemas, mas também agravará o quadro que a gente tem hoje em Belo Horizonte. Mas eu tenho muita esperança porque a gente tem eleição nesse ano. Então, dá para a gente escolher vereadores mais qualificados, dá para a gente colocar um prefeito que entenda dessas urgências e que não tenha medo de enfrentar esse tema que é um tabu em Belo Horizonte, na região metropolitana, e que consiga, como diz um amigo meu, presidente da Arsai aqui em Minas Gerais, que é a Agência de Regulação do Saneamento, que tenha a coragem de fazer obras debaixo da terra, que não vai dar voto, mas que vai resolver a vida das pessoas. Muito bom, Marcela. E com isso também a gente pode dizer, é claro, que o Livres em Minas
vai seguir fazendo a nossa parte como movimento, com um trabalho sério, tanto de divulgação de propostas como de debate para construir ideias que sejam viáveis, que sejam adequadas para a realidade de cada cidade, para a gente poder lidar com esses problemas complexos. Com certeza, podem contar conosco para discutir com especialistas, com quem tem experiência na área, com quem é liberal, para a gente também pensar uma solução criativa e também inspirada no que já vem dando certo no mundo. Muito bom, Marcela. Obrigado por essa entrevista ao Livre Notícia. Muito obrigada. Um abraço, gente. E esse foi o Livre Notícia dessa segunda-feira. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, nos ajude a fazer com que esse programa chegue em mais gente, então deixe o seu joinha, é muito importante para nos ajudar. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta tem sempre um vídeo novo, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.